Vamos lá, pessoal. Eu marquei hoje essa live para a gente conversar sobre a segunda parte, porque ontem eu falei com vocês sobre um tema que era você tem medo de ser traída, lembra? E falei para vocês o que não deve ser feito, né? E falei que hoje eu contaria sobre o que deve ser feito. E aí, vamos lá? Bom, pessoal, eu não sei quem que estava aqui ontem comigo, então vou recapitular um pouquinho a história, tá? Bom, eu ontem contava aqui na live, nos últimos dias eu atendi uma cliente que me contou que estava com medo de ser traída. E recapitulando, assim, não vou perder muito tempo contando essa história, porque eu contei ela ontem em mais detalhes, mas o que eu preciso que vocês saibam para fazer sentido o que eu vou dizer a seguir, né? Ela me procurou, me pedindo ajuda, porque ela já vive com essa pessoa há 2 anos. E daqui a um mês ela vai oficializar a relação, né? Eles vão fazer um casamento, uma cerimônia íntima, somente para os amigos, para os familiares. Mas acontece que ela anda muito perturbada e aflita. E à medida que a data do casamento se aproxima, mais aflita ela fica. Bom, o que está acontecendo? Está acontecendo que o marido dela, eu vou chamar de marido, porque amigado com fé, casado é, né? Ele trabalha viajando. E em uma dessas viagens, ele chegou com um arranhado no braço. Ela não disse nada acerca desse arranhado, ela não conversou com ele, só que a partir desse dia ela perdeu o sossego. Perdeu completamente o sossego. Ela pensa nisso dia e noite, ela sonha com isso. Né? Com isso o que, Sheila? Ela sonha que está sendo traída, ela sonha que ele está com outras mulheres. Né? Ela viu esse arranhado e ela tomou isso como um indício da traição dele, né? Ou da possível traição dele. E a partir desse dia ela começou a ficar povoada de fantasmas que tem feito ela perder o sono, que tem feito ela acordar de madrugada, que tem feito ela ter pesadelos, que tem feito ela durante o dia, ela às vezes está fazendo coisas e ela é pega de surpresa por pensamentos perturbadores que aceleram o coração dela, deixam ela com dor de cabeça, enfim, ela tem sofrido bastante com vários desses sintomas. E o que são esses sintomas? Esses sintomas são sintomas de ansiedade. Ok, Sheila, e daí, né? Bom, e daí que esses sintomas de ansiedade, eles são acionados, para quem me acompanha, já sabe essa resposta, pelo medo. E quem me conhece sabe que eu sempre explico sobre o mecanismo do medo e eu não sou uma defensora do medo, no entanto, eu reconheço que o medo é protetivo. O medo está na nossa vida porque tem uma razão de estar na nossa vida. Ele serve para nos proteger, proteger a nossa vida. Acontece que esse medo, embora muito útil, nos dias atuais ele toma proporções diferentes, né? Veja, aquela pessoa, né, aquele homem primitivo lá na savana, na selva, caçando, quando ele se via diante assim de um tigre, ele tinha que ter 2 respostas, ou correr ou lutar, né? Ou ele foge ou ele luta, apenas essas 2 respostas, e ele precisava, para tomar uma atitude, seja de correr, seja de lutar, de que o organismo dele se preparasse prontamente para isso. E para isso você tem respostas químicas, neuroquímicas que o seu corpo secreta para que você tenha essas respostas. E a ansiedade, ela serve para isso. Né? A ansiedade é acionada pelo medo e é a ansiedade que vai secretar todos esses hormônios e toda essa comunicação fina química que vai acontecer no seu corpo. Beleza. Só que hoje as coisas são mais complexas. A gente não lida com tigres o tempo todo na nossa vida, embora a gente lide com questões aí que deixem nossa vida ameaçada, a gente lida com questões emocionais, subjetivas, questões que estão no outro nível de consciência, no outro limiar. E aí fica muito mais difícil saber o que fazer, se é para fugir, se é para lutar, o que é para fazer.
essa é a questão dessa minha cliente, que eu aqui contando a história para vocês. Ela, a partir desse dia que ela viu esse arranhado, ela ficou perturbada e ela começou a ficar apavorada com a possibilidade de ser traída. Acontece que nessa história tem um dado importante. O dado importante é que ela já foi traída. O dado importante é que ela já foi casada por 10 anos e esse outro casamento era um casamento muito turbulento, cheio de brigas, cheio de conflitos e que ela foi diversas vezes traída. Isso causou nela muita dor, muito sofrimento, até que chegou o momento que o casamento acabou. Essa nova relação é uma relação diferente sob o ponto de vista dela. Um relacionamento que ela gosta muito, ela está há 2 anos com essa pessoa, ela vive com essa pessoa, ela já vive como esposa, né, dessa pessoa, ela não havia oficializado. Eles têm um casamento muito bom, permeado por diálogo, ela sente que ela está crescendo emocionalmente, que eles se dão bem. No entanto, esse arranhado no braço dele acionou nela uma vivência antiga, causadora de sofrimento. E aí, o cérebro dela, o corpo dela, que é muito esperto e que está tentando proteger ela de um sofrimento ainda maior, tratou de acionar a ansiedade nela e dizer para ela, lembrar ela o tempo todo que ela tem que se proteger, para que ela não sofra novamente. Essa é a questão. Bom, todos nós, quando estamos à mercê da ansiedade, na verdade, essa ansiedade, ela não acontece sozinha, né? Isso que eu preciso que vocês entendam. Essa ansiedade, ela está a serviço do medo, e esse medo é formado na gente por vários mecanismos, né? Você pode ter medo de alguma coisa que você viveu, como o caso dessa minha cliente. Ela viveu situações de traição. E muitas situações, né? Mas você não precisa ter sofrido uma situação de traição para, por exemplo, ter medo de ser traída. E, gente, eu estou falando de traição, mas você pode pegar esse exemplo da traição para qualquer outra questão na sua vida, tá bom? Mas eu estou aqui falando de traição porque tem me chamado a atenção o quanto que essa história de traição vem aparecendo, né? E eu achei que fosse um tema que ia interessar a maior parte das pessoas que me seguem. Mas você pode pegar essa mesma questão que eu estou falando e colocar ela na sua vida para outras questões que você possa vir a estar sofrendo por ansiedade. Bom, você pode formar os seus medos a partir de algo que você viveu. Ok. Você pode acionar não, né? Mas formar esses medos a partir de coisas que você ouviu. Sim. Você pode ter ouvido um noticiário na televisão, você pode ter ouvido alguém comentando sobre alguma coisa trágica que aconteceu em relação à traição de alguém. E ali, de repente, você era bem pequenininha, ouviu uma história bem difícil, né? De alguém que, de repente, se suicidou, ou se machucou, ou machucou alguém, e de pano de fundo tinha ali uma questão com traição, e isso fez você ficar preocupada, alerta, e numa mente ainda em formação, de alguém muito pequenininho, sem condições de entender a dimensão toda da história, você pode ter formado, inclusive, imagens, porque a nossa mente, ela é muito formada por imagens, você pode ter formado muitas imagens em relação ao que você ouviu. E você pode também formar medos a partir de conselhos, né? Pessoas que cuidam da gente, né? As pessoas que a gente confia e que são os nossos principais cuidadores e que nos dizem coisas, que dizem essas coisas com maior carinho, com maior desejo de que essas coisas possam, de fato, nos proteger, mas que também, muitas das vezes, são opiniões equivocadas, opiniões pessoais e que, às vezes, mais atrapalham do que ajudam. O fato é que a gente fica adulto e muitas das vezes a gente não sabe mapear corretamente de onde vieram certos medos, a gente só sabe que tem medo de alguma coisa, não sabe exatamente de onde ele veio. Quando a gente vive uma situação é mais fácil, né? A gente diz, eu tenho medo porque eu vivi, sofri a beça e tudo mais. Quando a gente não vive a situação, às vezes é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente não lembra muito bem, né, das coisas que a gente andou ouvindo. Mas é possível sacar
porque você, nas conversas com a família, nas conversas com os amigos, você passa a ficar observando, né, os preconceitos, os comentários, as formas como as pessoas contam as coisas. Dali você consegue um pouco entender de onde são formados alguns medos que você tem até hoje na sua vida. Esse é o primeiro passo, tá? Para você entender. Então, não tem como você entender a ansiedade sem entender que tem um medo que alimenta essa ansiedade. Então, para combater alguma ansiedade, você precisa, primeiro, mapear esse medo. Novamente, voltando aqui ao exemplo da minha cliente, né? Que os episódios estão fazendo ela quase desistir do casamento. Ela está começando a tomar antipatia pelo noivo, pelo marido, por conta dessa suposta traição. Eles nem conversaram sobre isso, ela nem contou nada para ele. Ela viu o arranhão, ela tomou aquilo como um indício, e isso está fazendo com que ela venha a ter outros comportamentos que ela não gostaria de ter mais, como ficar controladora, controlar o celular dele, controlar os passos dele, ver com quem ele está conversando, o que é que ele está conversando. Situações que estão causando bastante sofrimento nela. Isso sem contar com todas essas questões, né, da perturbação mental, dos pensamentos que vêm na cabeça, sem que ela queira que interrompa o pensamento dela. Enfim, é realmente muito difícil lidar com tudo isso. E aí ontem eu falava para vocês o que não se deve fazer quando você está assim, à mercê desses pensamentos ruins, perturbadores, quando você está completamente permeada pela ansiedade. E o que você não deve fazer é fingir que nada está acontecendo, né? É você tentar esfriar o seu sentimento em relação a alguma coisa, tentando mudar o seu fluxo de atenção. Eu até explicava para vocês que essa, inclusive, é uma técnica da psicologia comportamental, muito ensinada, e que funciona para alguns casos, mas que você tem que usar essa técnica com muita cautela, e sem perder de vista que ela só serve mesmo para aliviar em algum momento, por um breve momento, a sua ansiedade. Porque se você quiser, de fato, ter uma vida saudável, uma vida emocional, com controle, com qualidade, onde você sinta que você está firme nas suas resoluções, que você está realmente equilibrada, desviar a atenção não vai te dar um resultado a longo prazo. Vai te aliviar, de repente, naquele momento em que você precisa agir e você está tomada pela ansiedade. Quem sente ansiedade nesse grau mais alto, porque, veja, todo mundo tem algum grau de ansiedade, mas alguns episódios de ansiedade são mais arrebatadores do que outros. Quando você está nesse grau de ansiedade muito forte, às vezes é necessário que você faça, que você tenha algumas ações, algumas cartas na manga, para que você possa acalmar um pouco as questões naquele momento e seguir com a sua vida, tá? Mas se a sua intenção é tentar tratar a ansiedade, eliminar a partir desses mecanismos, esquece, não vai funcionar. Então, não faça isso, não desvie a atenção, não finja que nada está acontecendo. Assim, isso é uma das coisas que essa minha cliente às vezes tenta fazer, por exemplo. Quando o pensamento ruim vem, ela pega e vai para a academia, né? Ela vai malhar, ela vai tentar desviar a atenção. Só que, em algum momento, o pensamento volta. E volta, às vezes, até com mais força, porque o nosso cérebro, ele tenta fechar as questões. Se algo está em aberto, ele vai tentar fechar essa questão, ele não vai deixar aquilo em aberto. E a nossa mente, como eu vinha dizendo, ela é muito cheia de imagens, né? Então, ela cria, a partir dos discursos, das coisas que você pensa, que você ouve, e ela vai picotando tudo, ela cria imagens, e é muito comum que ela faça uma mistura entre realidade e fantasia, de forma que muitas das vezes você se perde completamente. Dito o que você não deve fazer, a live de hoje, e era nesse ponto que eu queria chegar, mas não ia fazer sentido eu chegar aqui sem explicar para você o contexto, né? Porque muita gente que está aqui hoje, de repente, não estava na live de ontem. Bom, eu vou te passar 3 passos, tá, gente? 3 únicos passos que você precisa saber para você conseguir controlar
algum pensamento perturbador, controlar esses momentos de ansiedade? Bom, o primeiro passo, você tem que fazer um raio-x, tá? Você precisa mapear, entender um pouco melhor a origem desse medo. Bom, dando um passo ainda um pouquinho mais à frente, primeira coisa que você precisa saber qual medo, a ansiedade está sendo acionada, né? A ansiedade está a serviço de um medo. Esse medo é medo de quê? De repente, você pode pensar, Sheila, é óbvio que esse medo é medo de ser traída. Vamos aprofundar um pouquinho mais, assim, medo de ser traída é medo exatamente do quê, né? Então, assim, ok, medo de ser traída, beleza, mas ser traída te ocasiona que tipo de dificuldade na sua vida, né? Se eu for traída, eu não vou mais gostar de mim. Se eu for traída, eu vou ter que largar este marido, porque eu não vou suportar a traição, porque eu não suporto, porque eu disse em algum momento que o relacionamento acabaria se eu fosse traída, e eu não quero me descasar, né? Eu preciso cumprir minha palavra. O medo de ser traída é o medo de passar vergonha perante os meus amigos. O medo de ser traída é o que minha família vai achar. Enfim, você precisa vasculhar um pouquinho mais o que esse medo tem por detrás, né? Não é tão óbvio, gente, que todo mundo tem medo de ser traído, tá? Assim, de certa forma, todo mundo tem, porque todo mundo, né? Todo mundo gosta um pouco de si, né? Ninguém quer passar por um sofrimento, ninguém quer ser trocado. Tem aí muitas coisas envolvidas numa traição, mas não dá pra gente tomar que a traição, ela é dolorida para todas as pessoas e de forma igual, tá? A gente pode pensar que a traição é dolorida para todo mundo, mas as pessoas vão reagir de formas diferentes com a traição. Então, é importante que você possa olhar isso com um pouquinho mais de profundidade. Então, o primeiro passo é entender um pouquinho mais do que de fato você tem medo, ok? Esse é um passo importante. O outro passo que você precisa tomar é mapear esse medo, assim, tentar obter mais clareza sobre esse medo, tá? Qual a origem desse medo? Você passou por uma situação? Por que eu estou dizendo isso? Pensa comigo. Essa minha cliente, ela começou a ficar extremamente perturbada porque viu um arranhão. E aí ela tomou tudo isso para ele, né? Para essa relação nova. Ok, ele tá com um arranhão, esse arranhão pode ter sido ocasionado por uma namorada, por uma amante, né? Por uma outra mulher. Então ele pode estar me traindo. Só que a origem do medo dela não é essa relação. Essa relação é ótima, sempre foi ótima. Aliás, nunca houve nenhum episódio de traição. Nenhum tipo de desconfiança. O que tem aí por detrás é muito mais do que o medo de ser traída. É o medo de se comprometer num casamento onde ela pode vir a ser traída, né? Porque, pensem comigo, toda a angústia dela começa a ficar cada vez maior com a proximidade do casamento, né? Com a proximidade da cerimônia, né? Desse momento onde eles vão oficializar a união deles. Então, o medo é muito maior do que o medo de ser traída, concordam comigo? O medo o buraco é mais embaixo, né? Tem aí o medo de comprometer a vida dela numa outra relação que possa vir a dar errado e que ela possa vir a sofrer. Ou talvez o medo de que o casamento possa fazer com que ele atraia. E aí a gente começa a entrar num outro campo, que é o campo das crenças. É uma crença muito comum de que o casamento que é o responsável pelas traições, que o casamento é o responsável pelo esfriamento da relação, que é o casamento que faz com que um casal não seja mais feliz sexualmente. Tem uma camisa, né? Eu acho engraçado, uma camisa que está escrito Game Over, né? É um casalzinho de noivinhos, um desenho, e está escrito Game Over. Então, assim, o casamento é o fim do jogo, né? Não tem a despedida de solteiro, né? Então, assim, culturalmente, a gente vai criando um monte de comunicações que vão ali o tempo todo alimentando para a gente uma crença de que o casamento não é uma coisa tão legal assim.
não é? Que o casamento acaba com a vida da gente, né? Acaba com a gente. É uma loucura isso que a gente vive. Combater essas crenças é um trabalho que a gente precisa fazer. Então, talvez tenha aí, na vida dela, por detrás disso, uma crença de que o casamento, né, que falta um mês para eles casarem, aí sim, o casamento vai acelerar a possibilidade dele traí-la. Então, não tem mais nada a ver com ele. Não tem a ver com ele. E nem tem a ver com a relação. Compreendem? Tem a ver com ela. Tem a ver com as vivências dela, que são reais, mas tem a ver com as crenças dela, que aí não importa pra gente se é real ou se não é real. O que importa pra gente é que crenças são formadas a partir de vários elementos, que faz uma maçaroca na nossa mente, junta tudo, e aí sai uma crença que pode ser limitante, porque nos limita, nos faz acreditar em coisas que reduzem o nosso espaço de atuação, reduzem o nosso olhar. Então, o primeiro passo, né, é esse. Você precisa fazer um raio-x, você precisa mapear, bem legal mesmo, assim, de onde vêm esses medos, a origem desses medos. Você passou por alguma coisa, você passou por essas vivências, você ouviu essas coisas, você ouviu da onde? Quem te contou essas coisas? E quem te contou? Te contou por quê? Que crenças essas pessoas que te contaram possuem na vida delas, né? Foi sua mãe que te falou histórias de traição e ela tem vivências na vida dela, na infância dela, você precisa mapear isso, porque é necessário que você possa separar isso. E você vai entender por quê, porque eu vou explicar isso melhor adiante. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que você precisa é comparar, viu? Então, o que você tem que comparar? No caso dessa minha cliente, ela tem que comparar dois momentos. O momento passado com o momento presente. Lembra que eu falei aqui para vocês que o casamento anterior era muito ruim? Permeado por discussões, brigas, desentendimentos, muitas traições, mas que o casamento atual é muito bom? Eles se dão bem, eles conversam, ela gosta dele, ele gosta dela, eles se respeitam, não tem brigas, só tem discussões muito bobas e pontuais, assim. Ela precisa comparar um momento com o outro. Ela precisa poder separar as coisas, porque o cérebro, a nossa mente, junta as coisas. Se alguma coisa estiver em aberto, se alguma coisa estiver meio que sem sentido, a nossa mente vai tender a tentar juntar as coisas, juntar, colocar tudo na mesma caixa. Você é que precisa ter o trabalho de fazer a separação entre as coisas. Você tem que discernir o que é realidade, o que é fantasia e fazer o terceiro passo, que é comunicar isso ao seu cérebro. E aí vem o nosso terceiro, último e mais poderoso passo, porque é esse passo que de fato faz diferença, mas que você só consegue fazer se tiver feito os dois passos anteriores. O terceiro passo tem uma técnica que é chamada confronto mental. E o confronto mental nada mais é do que essa comunicação que você estabelece com a sua mente. É quando você já entendeu a origem do seu medo, você já entendeu do que você tem medo, você já mais ou menos visualizou de onde essas coisas aconteceram, você já comparou uma situação com a outra e aí você vai confrontar os seus pensamentos toda vez que eles vierem te perturbar. Então, se você está lá na sua, indo dormir, por exemplo, e aí vem um pensamento te perturbando, te mostrando lá o que está te traindo, é aquele momento que você vai fazer perguntas para o seu pensamento, que você vai dizer, por que é que eu estou pensando isso agora? Se essa minha relação nunca me deu motivos para desconfiar. Por que é que eu fico pensando que ele vai me trair se nunca houve isso entre a gente? Por que é que eu estou tomando um arranhado no braço como um indício de traição? Será que é porque eu estou com medo de ser traída novamente? Será que é porque o casamento está se aproximando e eu estou com medo de dar esse passo, de ser enganada e me arrepender? Você vai fazer essas perguntas para o seu cérebro. E eu vou te falar o que vai acontecer. Os pensamentos vão perdendo a força. Porque quando você faz isso, é como se você estivesse
obrigando a sua mente a rebobinar, sabe? É como se você estivesse obrigando a ela a ter que refazer todos os algoritmos e contas e todo aquele processo que a sua mente fez para chegar, todo aquele processamento que ela fez para chegar nesse raciocínio dessa imagem dele distraindo, de que o arranhado é, na verdade, um indício de traição, quando você joga uma pergunta dessa, que é um confronto mental, você faz o seu cérebro parar e dizer assim, epa, peraí, eu não tinha lidado com essa questão ainda. Peraí, para tudo. Deixa eu ver o que está acontecendo. E aí, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai tentar reprocessar aquilo buscando respostas. Então, pode ser que ele venha... Epa, peraí, é verdade. Não tem nada que indique que houve uma traição. E aí, aquele pensamento perde a força. Aí vem um outro. Você vai, confronta. Perde a força. E assim é que vai acontecendo. O confronto mental é uma técnica muito importante, que você precisa, né, ter esse conhecimento, você precisa ter essa curiosidade sobre você, tá bem? Você precisa, de fato, cultivar aí em você essa curiosidade de saber sobre você, sobre sua vida, sobre o que você pensa. É autoconhecimento, tá, gente? É uma jornada de autoconhecimento. E a partir disso, você começa a ter clareza. E tendo clareza, os diálogos ficam diferentes, né? Porque você conversando melhor com você mesmo, você começa a ter condições de conversar melhor com o seu companheiro também. Quando a gente não tem clareza do que nos faz sofrer, quando a gente não tem clareza de onde vêm os nossos medos, se a gente não tem clareza sobre nós mesmos, a gente nem consegue comunicar as coisas para as outras pessoas, sabe? Tem algo que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente não sabe, não tem clareza até mesmo do que a gente quer pedir, do que a gente quer comunicar, a gente comunica pela metade, esperando que o outro complete a frase, esperando que o outro complete aquilo que a gente quer, esperando que o outro complemente o nosso pensamento. Só que isso não acontece, gente. Isso não acontece. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que ser específico, você tem que ser claro na sua comunicação. A sua expectativa foi colocada de forma coerente. Você comunicou para o outro qual era de fato a sua expectativa. Se o outro não fizer o que você pediu, aí é outra questão, beleza? Mas você comunicou exatamente a sua expectativa. Não tem expectativas formadas, não tem uma coisa onde o outro tem que adivinhar o que você esperava dele. Você comunicou claramente, gente, isso é um negócio, entendeu? Que faz melhorar relacionamento num grau que vocês não têm ideia. Gente, é isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.